lá. Então, eu estava falando aqui que eu fiz 2 posts sobre a questão do desapego do ex. Gente, eu estou segurando aqui porque eu sempre acho que o som não sai direitinho. Vocês me falam se estão ouvindo direito, tá? E aí, você viu os posts, Cirleia? Pois é, eu estou fazendo aqui, Yolanda, eu estou fazendo aqui um complemento desses 2 posts, tá? Porque me pediram um terceiro post, muitas pessoas fizeram muitas perguntas pelo direct, tiveram muitas dúvidas. Eu vi que é um tema, assim, que é uma dor de muitas pessoas, tá? Se vocês souberem aí que é a dor de alguém, que algumas pessoas estão precisando desse assunto, já, clica aí e encaminha essa live para essa pessoa, tá? E indica o meu perfil, porque eu vou falar muito sobre esse assunto por lá. Olha só, as pessoas falam muito que querem desapegar, né? Se desapegar do ex, mas não querem perder o contato com essa pessoa. Então, assim, é claro que num processo de psicoterapia, um processo mais individual, mais avançado, né? Ali para cada caso, é o essencial, é o ideal. Mas como eu falei lá no post, tem muita coisa que você pode fazer. Muita coisa que as pessoas podem fazer para se ajudarem e às vezes fazem o contrário, fazem aquilo que irão mantê-las apegadas ao ex. E eu não estou só falando daquele momento em que você acabou de romper um relacionamento, de quando você está naquela fase do sofrimento e da dor muito grande, quando é muito recente, que você está ali enfrentando as fases do luto, e aí realmente tem um momento de reclusão, tem um momento de você aceitar e acolher essa dor. Eu falo muito disso também no programa que eu tenho, no processo que eu faço com as meninas de superação de término de relacionamento. Eu bato muito nessa tecla, porque esse foi um erro que eu já cometi na minha vida, no passado. Então, eu sei como é isso. Se você não considera a sua dor, sabe? Se você não aceita a sua dor, não acolhe a sua dor, e dá uma banana para ela, né? Como eu fiz uma vez, quando eu enfrentei um término traumático. E aí eu falei, não, quem é você, dor, para me derrubar, para fazer com que eu não consiga trabalhar, com que eu não consiga estudar, eu não consiga me divertir, enfim. Andresa, entrei aqui hoje de surpresa para testar o horário de meio-dia, seja bem-vinda, que bom você aqui. E eu tô falando aqui sobre o desapego do ex, eu tô complementando os 2 posts do desapego do ex que eu fiz lá no feed. E aí, gente, nesse primeiro momento, quando a gente está passando pelas fases, como eu falei, né, não é bom que você acolha a sua dor, que você respeite a sua dor, ok, mas não é para você ficar ali apegado a essa dor, a esse sofrimento. E quando eu falo de que você precisa se ajudar para se desapegar, que todos nós que estivermos passando por isso podemos fazer a nossa parte, é porque você tem que parar de alimentar os seus pensamentos, tá? E não é só a questão de eu vou pensar, de cortar o pensamento ele vai vir. Ele vai vir muitas vezes, ele vai te atormentar muitas vezes, mas além de você usar a técnica que está lá no feed, depois vocês dão uma olhadinha lá para anotar e pegar direitinho como que vocês devem fazer para conseguir neutralizar, bloquear esse pensamento que sempre vem referente ao ex, referente ao relacionamento de vocês. Tem várias outras coisas que vocês podem fazer. E aí muitas coisas que as pessoas me perguntam, mas como que eu paro, como que eu me desprendo dele? E aí às vezes eu faço, a primeira pergunta que eu faço, Vilma, Vanessa, Marvi, Priscila, olá. E aí a primeira pergunta que eu faço é, você tem contato com ele? Aí às vezes a pessoa até fala, não, eu não estou sofrendo tanto tempo, já tem mais tempo, eu já superei um pouco, estou seguindo a minha vida, mas aí eu pergunto, você tem contato com essa pessoa ainda, depois desses tantos meses, depois de 1 ano, 2 anos, você tem contato? Tenho. Eu mantenho contato, eu nunca parei de ter contato com a pessoa, eu nunca perdi o contato. Então, a pergunta que eu faço é, como desapegar de alguém que você está perto dessa pessoa, que você mantém contato com ela? Frequente, sabe? Eu não vejo possibilidade. Em todo o processo de acompanhamento que eu faço individual, no processo de psicoterapia, com as pessoas, com as mulheres que estão passando por esse término traumático, por esse processo de superação, às vezes já tem muitos anos e as pessoas vêm ainda buscar
um apoio, vem buscar ainda na terapia uma forma para superar isso, porque sim, muitas vezes é muito doloroso e é difícil passar sozinho, mas aí várias dessas coisinhas eu trabalho com as pessoas e a primeira coisa, cortar o contato. A primeira coisa, você precisa aceitar que acabou e cortar o contato. Porque se você não elimina o contato com essa pessoa, você está ali vendo ela, você vai alimentando aquela esperança. Então é nesse ponto que eu falo que você pode se ajudar. Se você está passando por isso e entende que quer se desapegar, porque às vezes Hernandes, e às vezes fala, eu quero me desapegar, mas às vezes é um querer muito raso, sabe? Eu quero, no campo da consciência, a pessoa até entende que precisa, que quer, mas o inconsciente está lá te sabotando e você cai nessa cilada, e você cai na cilada que a sua mente te prega, porque depois de um certo tempo, nós tendemos a nos lembrarmos dos momentos bons, e esquecermos dos momentos mais difíceis, né? Esquecermos do que foi que levou ao término. Porque se você terminou, se acabou, tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa que precisava ser corrigida, que precisava ser resolvida. Então não tem como a relação, não tem como ter acabado se era uma relação ótima, se era uma relação que estava te trazendo muita felicidade, muitos benefícios, que estava sendo uma relação saudável. Não era, não era. Então eu gosto de trazer assim para a realidade, para você refletir e pensar, como que estava? Como estava o meu relacionamento quando acabou? Nos momentos em que chegaram ao fim, nos últimos momentos desse relacionamento. Psicóloga Mércia Hernandes, sejam bem-vindos. Então, como estava? Eu peço para trazer essa reflexão, sabe? Como que estava essa relação? Ela estava boa mesmo? Se ela tivesse muito boa, ela não teria acabado. Então, é a hora que eu falo que você precisa contestar a sua mente, que você precisa questionar a sua mente. E recordar isso, não é para você ficar presa nas lembranças ruins, negativas também e alimentar isso, mas para você resgatar e entender, essa relação acabou porque tinha algo que não estava mais funcionando, tinha algo que não estava tão bom mais, que tinha algo que precisava ser resolvido, entende? Então, quando você traz isso para a realidade, você também consegue ter um olhar mais claro das coisas, com mais clareza, e você consegue ter um grau de aceitação maior, entende? Paulette, você quer participar ao vivo, Paulette? Quer fazer alguma pergunta ao vivo sobre esse assunto? Ah, saiu. Eu comecei os posts lá falando sobre não falar o meu ex, né? Porque aí você quer externalizar, você quer falar com a pessoa, e aí você fala o meu ex. Você quer falar com os amigos, é normal você querer desabafar e querer falar um pouco sobre isso, e é até saudável que você fale, né? E se você estiver fazendo uma terapia, você vai ter esse momento para fazer isso, para falar sobre isso. Agora não dá para você ficar falando isso o tempo todo, focado só nesse assunto. Tudo que você vai falar nesse assunto. E se você está falando e ainda fala só meu ex, minha ex, meu ex, minha ex, o tempo todo, cada vez que você for falar, olha como que você está internalizando uma propriedade com essa pessoa. Você está falando meu ex, minha ex, meu ex, minha ex. Só aí você internaliza e você confunde sua cabeça. Você confunde o seu cérebro, sabe? A nossa mente, o nosso cérebro, ele tende a honrar aquilo que a gente está falando. Ele honra aquilo que a gente pede. Então você está falando meu, ele já está lá se confundindo e pensando que você tem essa pessoa. Então você não se ajuda. Então fala meu, dica que eu dei, não fala meu ex. Fala o ex, aquela pessoa com quem me relacionei e vai tentando também não ficar o tempo todo só falando sobre isso. Porque quanto mais você fala, mais você vai alimentando o seu pensamento. Então eu já dei lá a técnica para você cancelar o seu pensamento quando ele vier. Falei para você também nesse momento não negligenciar a sua saúde, porque eu vejo muitas pessoas que negligenciam a saúde nessa hora, esquecem, né, se abandonam. Às vezes foi rejeitada, foi abandonada e a pessoa se abandona também, então não se abandone nessa hora. Você pode negligenciar a sua saúde, depois ficar com raiva de você por não ter se cuidado nessa hora. E essa hora, nesse momento, Betânia, Lucilene, Marcélia, Martim, sejam bem-vindos. E aí, nesse momento, qual que é a jogada, gente? É trazer o foco totalmente para você. Volta o foco. Toda essa energia que você está gastando aí
pensando no que aconteceu, no que devia ter feito, no que não devia ter feito, no que você devia ter falado, no que você não devia ter falado, toda essa energia que você está gastando aí, pensando, ruminando esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos que te enfraquecem, voltando naquilo que já foi, já aconteceu, não tem como resolver, deposita toda essa energia, deposita toda essa disposição, coloca o foco, essa atenção toda em você. Começa daqui para frente a pensar o que eu vou fazer por mim, o que eu posso fazer para a minha vida ser melhor, o que eu faço daqui para frente. Essas são as perguntas que você joga para sua mente, ela começar a trabalhar a seu favor. Assim a sua mente começa a trabalhar pensando em conseguir algo, pensando em te ajudar a encontrar solução para o que você tem agora. Porque é muito comum a pessoa que ela está apegada ainda a esse ex, é porque ela está de alguma forma, ou ela está apegada porque ela está com saudades, ela está ainda muito carente, muito dependente e só fica ruminando aquilo que aconteceu. Então você precisa começar a olhar daqui para frente. O passado você não vai consertar mais, não tem como resolver, não tem como solucionar isso mais. Mas você tem a escolha de fazer algo diferente. Verônica, Jaime, você tem a escolha de fazer diferente, de fazer algo positivo para você a partir de agora. E qual é o seu cenário agora? Você não está mais com essa pessoa. Esse é o cenário. Então você precisa aceitar. Você precisa aceitar que acabou. Porque enquanto você fica negando, a sua mente fica bloqueada. Seu cérebro fica bloqueado. Você não vê nada na frente. Você não vê nenhuma possibilidade, nenhuma perspectiva de futuro na frente. É quando a gente está naquela fase assim que acha que mais ninguém vai gostar da gente, que a gente não vai gostar de mais ninguém. Aquela fase que você não vê que tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Aquela fase que parece que ninguém mais que você não vai mais ser amada e que ninguém mais vai te amar. É porque você está ali alimentando os pensamentos lá de trás. Então você precisa romper com essa barreira. Você precisa quebrar isso, né? Começar a colocar aí o pensamento daqui para frente. É esse o cenário que eu tenho, acabou. Ok, não era o que eu queria, mas é o que eu tenho. Então o que eu faço com o que eu tenho? E aí você começa a fazer as perguntas certas. O que eu posso fazer daqui para frente? Uma viagem? Um curso? Um hobby novo? Um exercício? Uma atividade diferente? Não sei. Podem ser diversas, infinitas coisas. Mas aí você não faz. E às vezes fica lá, só pensando, ruminando e pensando naquilo que foi, naquilo que acabou. E eu tenho ainda uma outra notícia para você. Que às vezes você não consegue seguir em frente, pode ser até que você não esteja sofrendo intensamente ainda, já passou daquela fase inicial daquele sofrimento, mas ainda não consegue seguir em frente. A vida ainda está ali, paralisada, empacada. E aí, o que eu tenho para te dizer também é que tem gente que fala comigo assim, Cleide, mas eu não gosto mais dele, eu não quero voltar com ele, eu não estava pensando em voltar mais com ele. Isso nem está mais passando pela minha cabeça, mas eu tenho muita raiva dele, eu tenho ódio dele. E aí está o grande problema. Porque se você tem ódio, tem raiva dessa pessoa, você ainda está ligada nessa pessoa. Alaine, Ana, Verônica, tudo bem? Então você ainda está ligada nessa pessoa, mesmo pelos sentimentos negativos, mesmo que você não queira voltar. Mas se você está aí alimentando a raiva, o ódio por essa pessoa, você também está ligada a ela. Eu sinto te dizer, você ainda está ligada a essa pessoa. Por isso que é tão importante o perdão. E eu vou trazer depois numa outra live aqui, e aí a gente fala de uma forma mais intensa sobre a importância do perdão, como que vocês podem fazer para conseguir perdoar, porque eu sei que também é uma outra fase muito difícil, é uma outra etapa. Para algumas pessoas é menos difícil, para outras é mais. Na grande maioria das vezes eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em perdoar. Às vezes passou mesmo por uma situação muito difícil, às vezes foi realmente muito machucada, muito ferida. E aí realmente fica difícil conseguir liberar esse perdão, né? Mas é importante. Então já leva isso aqui, mesmo que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, já leva isso para você. Já leva essa dica, complementando lá os 3 posts. Uma coisa extremamente importante para o desapego é você não estar mais com nenhum tipo de sentimento, nenhuma emoção ainda ligada a essa pessoa. Então, se você está ligado porque você ainda gosta, porque você ainda tem saudades, também é ruim. Mas se você também
você tem que tentar se libertar e também tentar resolver isso, se for por uma questão positiva, de um sentimento bom. Mas se for também pelo sentimento negativo, porque você tem raiva, porque você tem ódio, você também está ligada igualmente, entende? Então você precisa chegar naquele ponto em que você está neutra. Você precisa chegar naquele ponto em que você está indiferente, na verdade, né? Que você está indiferente. Na hora que você vai ver aquela pessoa e não vai te provocar nenhuma reação. Nem de querer voltar com a pessoa, nem de saudade, nem de tristeza porque não está com ela e nem de raiva, de nada. Vai ser aquele momento em que você vai conseguir ignorar. Não sente mais nada pela pessoa, nem uma coisa nem outra. É indiferente, tá? Então quando você chega nesse ponto, aí é o momento... E aí a gente volta lá naquela questão que eu falei, de ter contato com a pessoa. Se você já estiver indiferente, né, se você não sente mais nada por essa pessoa, nem coisa boa e nem coisa ruim, aí esse momento é mais tranquilo de você ter contato. Quando falam assim, eu posso ser amiga do meu ex? E tá, sempre quando falam isso, quando perguntam isso, Aparecida, Alessandra, sempre quando perguntam isso, é porque a pessoa está se sabotando. É uma forma de querer estar perto da pessoa, se manter perto da pessoa, inconsciente, na maioria das vezes, querendo se manter perto da pessoa, e aí ela usa esse argumento aí de que é para se manter amiga, ou o outro fala, né, que quer ser amigo e ela não consegue dizer não consegue bloquear. Gente, bloqueia mesmo, não tenha vergonha de bloquear. Não tenha medo do julgamento, o que os outros vão pensar, se isso é imaturidade. Lívio, seja bem-vindo. Não tenha medo disso. É você, é a sua vida, é a sua saúde emocional, é a sua saúde mental, é você tem que se cuidar. Você tem que pensar em você em primeiro lugar. A prioridade é você. Não é você que tem que se superar? Elisa, linda, seja bem-vinda. Então você precisa romper esse contato com essa pessoa. Tem que romper. E aí vai bloquear? Bloqueia mesmo. Bloqueia nas mídias sociais, bloqueia no WhatsApp. Para você, Damares, para você não se sabotar, tira o telefone da pessoa. Exclui o telefone da pessoa dali. Gente, vocês que estão entrando agora, eu estou falando sobre desapego do ex. Tá? Eu tô falando, na verdade é uma live surpresa que eu entrei aqui para fazer nesse horário que não é habitual. Só para testar aqui se tem pessoas nesse horário que gostariam, né, desse horário, se eu tenho público aqui, se tem audiência nesse horário, se eu posso contribuir também nesse horário. E aí estou complementando os posts que eu fiz lá no feed sobre o desapego, porque muitas pessoas me perguntaram muita coisa. Marta, Vanessa, bem-vindos. Estou falando aqui sobre eliminar o contato com esse ex. Para você se desapegar, elimine o contato com essa pessoa. Não, eu não vejo outra possibilidade. Primeiro você aceitou que acabou. Depois você elimina o contato. E aí, mesmo você eliminando o contato, quem já passou por isso sabe, mesmo eliminando o contato, você sabe que os pensamentos virão, essas memórias vão vir, ainda vão te perturbar. Elas não acabam assim do nada. Tão fácil, mesmo você usando técnicas, mesmo você usando todas as ferramentas, todas as saídas, todas as alternativas, se anestesiando talvez por aí de alguma forma, não para tão fácil assim, né? A gente sabe que não é tão simples, tão rápido, mas você tem que fazer a sua parte para você não ficar durante anos, né? Eu recebo pessoas que já estão há anos separadas. Obrigada, Elisa, você é linda. Eu recebo pessoas que já estão há anos separadas, há anos que já terminaram o namoro ou terminaram o casamento, mas ainda não superaram. Estão levando a vida, mas não curaram as feridas emocionais. Muitas vezes não deixaram de fazer contato. E às vezes é cômodo, tá, gente? Às vezes é cômodo para o outro. Talvez o outro, aquele que te rejeitou, para ele é cômodo manter o contato com você, por diversas questões. Talvez porque ele está mantendo um lugarzinho ali para ele voltar, se der errado, e que ele possa querer voltar, Lige. Talvez porque ele quer deixar garantido lá um lugar para o caso dele voltar, se der errado lá, ele sabe para onde voltar. Para alimentar o ego, tá? Na grande maioria das vezes, essa pessoa que fica por perto, ela está alimentando o ego dela, está massageando o ego dela, porque é bom, né, saber que alguém está disponível para mim, alguém me aceita, alguém que já esteve comigo
quer voltar, ou por uma questão sexual, porque talvez essa pessoa ela já, ali com você já é confortável, já é cômodo, não tem que gastar energia para encontrar um parceiro para um momento, para uma relação sexual, e se você estiver ali disponível para ela vai ser muito confortável, muito cômodo. Então cuidado com isso, cuidado. Um dos grandes problemas e dos grandes prejuízos que eu vejo são essas pessoas que ficam alimentando o fato de que o outro não saiu de perto, continua rondando a sua vida, mas não voltou, não quer voltar com você, não quer assumir uma relação de novo. Elisa, linda! Tô só fã também, viu? Adorei você aqui, tô adorando você aqui. Pode vir na quinta-noite também. E aí, essa pessoa que está sondando, que está rondando a sua vida, o que é que acontece? A pessoa que está ali, que é o que foi rejeitado, né? Suponhamos que eu fui a rejeitada e alguém, esse parceiro, está rondando a minha vida. Existe uma grande chance, uma grande tendência de eu ficar alimentando uma expectativa de que esse parceiro quer voltar para mim, de que ele quer voltar comigo. Se for o caso, se eu ainda gosto dele, se não fui eu que quis terminar, se eu ainda fico apegada a essa pessoa, se sou eu a apegada e ele está ali por perto, eu posso, ainda que inconscientemente, tá? Talvez eu até ache que eu estou bem resolvida, que eu já resolvi, que eu já lidei bem com isso, que eu entendi que acabou, mas às vezes nem eu sei disso, nem eu me dou conta. Por isso que é muito grave, por isso que é muito sério você manter essa pessoa por perto, você permitir que ela esteja perto ou você ficar perto. É muito grave isso porque você talvez só vai se dar conta que a relação acabou de verdade na hora que você vê que ela já tem outra pessoa ou que ela foi embora, agora ela não está mais próxima mesmo. E aí podem ter se passado vários meses, talvez até anos, e aí que sua ficha vai cair. Tá? Porque o fato da pessoa estar ali por perto, você fica meio que anestesiada, sabe? Você fica ali meio que se enganando. É uma autossabotagem, tá? E a gente vai fazendo isso muito no campo da inconsciência. Pode achar que já tá ok, eu tô bem resolvida, eu já resolvi isso, e muitas vezes não. Elisa, o que você tá rindo aí, hein, Elisa? Elisandra, o que você tá rindo? Se identificou? Me fala aí. Gente, o que vocês querem perguntar sobre esse assunto? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que eu possa contribuir com vocês? Vocês viram esses dois posts que eu tô comentando? Que eu fiz lá, parte 1 e parte 2. Foi um anteontem, um ontem. Helena, Jorge, Daiane, Joás, sejam todos bem-vindos. Alguma dúvida sobre esse assunto? Eu estou aqui falando, minha intenção é complementar um pouco o post, mas também responder as perguntas de vocês, as dúvidas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Elisandra, tô aqui curiosa ainda, viu? Por que você estava rindo aí? Gente, meu tempo tá acabando, porque é tão difícil deixar o ex ir embora. Elisa, é muito difícil quando é alguém, geralmente quando você é a rejeitada. Quando a pessoa foi rejeitada, é mais difícil. Denise, seja bem-vinda. E exatamente por isso que eu estou falando aqui. Você não queria aquilo. Se você não queria, não aceita que a relação acabou, não vê que a relação estava realmente falida, desgastada, não era uma relação que estava te fazendo bem, e que você fica alimentando esses pensamentos, né? Fica ruminando, fica voltando, fica só indo lá para trás e se questionando, e se eu tivesse feito desse jeito? E se eu tivesse feito de uma outra forma? E se eu tivesse perdoado? E se eu tivesse aceitado? Quando as pessoas falam assim, geralmente elas estão pensando que elas poderiam ter evitado. E aí é uma visão muito distorcida, sabe? Porque são coisas no sentido de achar assim, será que eu deveria ter aceitado a traição? Será que eu deveria ter perdoado a milésima vez? Será que eu deveria ter dado, sei lá, a 10ª chance? Então a gente observa, geralmente na maioria dos casos, é que não, essa relação já era uma relação falida. Era uma relação que não tinha mais como manter, como continuar. Mas enquanto a pessoa não aceita, e aí ela pode não aceitar por várias questões, tá? Ela pode ter medo de ficar sozinha,
E aí esse medo de ficar sozinha, de achar que ela não vai encontrar outra pessoa, ela continua presa naquilo, continua presa naquele passado, não quer aceitar. Tem aí inúmeras questões que fazem as pessoas se manterem presas, às vezes em relações tóxicas, em relações abusivas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem o problema da autoestima baixa. Então, se você está com uma autoestima muito baixa, soterrada, você não consegue ver uma perspectiva de futuro, você não consegue achar que tem uma outra pessoa para você, que você vai sim encontrar uma outra pessoa, que você vai se relacionar para outra pessoa, que você vai atrair e que você pode atrair alguém melhor, alguém que vai te valorizar, alguém que vai te respeitar, né, que vai ser seu cúmplice, que vai ter os mesmos objetivos, que vai estar alinhado ali com você. Então tem essas questões aí e a grande maioria das pessoas tem a questão da autoestima baixa e aí fica mais difícil. E geralmente quando é aquela pessoa que não tinha percebido que a relação já estava falida e que não foi a decisão dela, ela foi a rejeitada. Então realmente para essa pessoa que foi pega de surpresa, né, que a relação acabou e que ali por mais que não tivesse bom também para ela é pega de surpresa e ela não tem, a reação dela é difícil, a reação para ela é mais difícil, a aceitação para ela é mais difícil, porque o outro que terminou, ele já estava ali elaborando, ele já estava o que eu chamo de, já foi terminando até terminar. E para quem é a pessoa que foi a rejeitada, né, a pessoa que ficou, para ela na verdade terminou e ela teve que ir sozinha terminando, se virando sozinha. Aquele que terminou, ele já estava ali mais preparado. Não que quem termine não sofra, não tenha também os seus problemas, não tenha também o luto. Sim, tá? Existe isso também. Aquele que terminou também passa pelo luto do término. Obviamente, com menos dor, com menos sofrimento do que aquele que foi deixado. Gratidão você pela presença. Meurido, Aurilene, Denise, Flávia, sejam bem-vindos. Estamos aqui já no finalzinho dessa live, porque eu tenho um atendimento daqui a pouquinho. E eu entrei aqui, assim, de surpresa, não marquei, porque eu queria saber se esse é um horário propício também para vocês. E eu vi que tem muita gente aqui que é a primeira vez que está na minha live. Querem fazer mais alguma pergunta? Vocês são de onde, gente? Queria saber de onde que vocês estão me vendo. Coloquem aí de onde que vocês são. Estou complementando aqui os 2 posts sobre desapego do ex. Poli, gostou, Poli? É a primeira vez que você está aqui na live, Poliane? À noite o pessoal já é mais conhecido. Bahia, Betim, Belo Horizonte. Que legal. Primeira vez, Poli? Quinta-feira à noite tem, tá? Toda quinta-feira. Portugal, Lisboa, que legal, Helena. Seja muito bem-vinda. Toda quinta às 20 horas nós temos live. Tá? Hoje eu entrei aqui de surpresa para fazer num horário diferente. Se eu tiver oportunidade, eu vou vir outras vezes ao meio-dia. Vocês vão me falando aí se esse horário é bom para vocês. Cleidiane, uma versão aqui do meu nome. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter contribuído. Quem não viu o post lá no feed, tá? Tem 2 posts sobre o desapego. Ah, legal. Obrigada, Flávia. Obrigada pela sua presença, viu? Muito bom você por aqui. Helena. Gente, muito obrigada pela presença. Muito legal vocês aqui. Vejam lá no feed, né? Tem 2 posts lá também sobre o desapego do ex. Eu vou deixar gravada essa live. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou fazer o 3º post lá também para complementar o que vocês me pediram. E eu acho que eu falei aqui, acho que eu complementei algumas coisas aqui que são interessantes. Eu queria só fechar com isso para vocês voltarem, tá?
volte o foco. Quem está aí, quem ainda está apegado a um ex, ou se conhece alguém que está apegado, que ainda passa por isso, encaminha essa live, manda essa live para a pessoa, fala para me seguir, para ver lá no feed. Também tem dicas boas nesses 2 posts. E eu respondo também os comentários lá e as perguntas pelo direct. Participem da minha lista de transmissão VIP, tem o link lá na bio, tá? E é isso, tá? Voltar e pensar na sua vida daqui para frente. Começar a colocar todo o foco, toda a energia, toda essa disposição e essa energia que você gasta aí pensando naquilo que já foi, que já aconteceu, que não tem mais o que ser feito. De ficar aí carregando culpa, talvez, por uma coisa que você não tem culpa. Né? As 2 pessoas, ambos são responsáveis quando tem uma separação, sempre tem responsabilidade, geralmente tem responsabilidade de ambos. Então, olha, agora é olhar a sua vida daqui para frente, é cuidar de você daqui para frente, ver o que você pode fazer daqui para frente. Quanto mais você se faz essa pergunta, o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu gosto de fazer? E resgatar a identidade, né, gente? Porque a nossa identidade, ela se mistura muito com a do nosso parceiro, da nossa parceira. A gente fica ali muito misturado e às vezes a gente passa tanto tempo com essa pessoa que depois que rompe, depois que acaba, a gente fica perdido. A gente não sabe, nem o que a gente gosta. Já perceberam isso? Assim? Alguém já passou por isso? Depois que acaba uma relação, você pensa assim, o que eu gosto de fazer? Né? Qual o filme que eu gosto de assistir? Qual livro que eu estava querendo ler e não li? Que viagem que eu queria fazer e não fiz? Então você precisa resgatar a sua identidade. Você, olha para você. Quem era você antes dessa relação? E eu entendo que às vezes você passou tantos anos, tem gente que está há 30 anos, tem gente que está há muito mais tempo da vida com essa pessoa, com o parceiro ou com a parceira, do que sozinho, do que viveu sozinho. Às vezes está ali com a pessoa desde novinha, né? E aí é difícil sim, você fica com a sua identidade misturada à do seu parceiro, à da sua parceira. E é difícil, realmente é difícil. Então você tem que fazer esse exercício de voltar o foco todo para você, de voltar o foco para a sua vida e se ajudar. E busque ajuda, tá? Se precisar, se você sentir que está com uma dificuldade muito grande, continua carregando essa ferida emocional, gente, não hesite em fazer uma terapia. Tá? Vá buscar uma ajuda aí mais profunda para você curar essa ferida emocional, tá bom? E poder construir uma vida muito, muito, muito mais feliz do que você teve até hoje. Uma separação, um término, pode ser a virada da chave. Eu já vi muitas mulheres transformando a vida depois de uma separação, tá? Transformando num sentido, sim, muito positivo. Já vi muitas mulheres se empoderarem, encontrarem o propósito da vida delas e serem hoje muito, mas muito mais felizes, sejam sozinhas ou num segundo, num terceiro casamento, do que eram antes, lá naquela fase que elas eram casadas e que naquela fase em que você olhava para trás e achava que não tinha mais solidão, mais solução para nada. E não só tem, como você pode ser mais feliz do que já foi um dia. Ok? Dani, estou à disposição. Se precisar, me chama lá no direct que a gente marca um horário para você fazer uma sessão individual, tá bom? Gente, eu tenho atendimento daqui a pouquinho, então, obrigada. Foi uma live assim bem informal, eu não planejei nada. Não era esse horário, não é o horário que eu faço a live, só vim complementar um pouco aqui o post e espero ter contribuído com vocês. E muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês, adorei, tá? As pessoas que estão aqui pela primeira vez, obrigada. Compareçam na live de quinta, vocês são convidados. Beijo, Elvira, Dani, Fernanda, Andresa, Elisa, Flávia, a outra Andresa e quem mais eu não estiver vendo. Beijo, beijo. Até a próxima.